Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso material de hoje. Antes da gente começar, já fica o convite. Siga a nossa página, @focado em prefeitura lá no Instagram e também confira os nossos vídeos no YouTube para você continuar sempre em dia com os estudos. Bom, hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é figurinha carimbada em concursos de prefeitura: direitos humanos. A ideia aqui é a gente passar pelos pontos que mais aparecem nas provas para não deixar nenhuma dúvida para trás. Vamos lá? Então, para começar, a gente precisa entender o que é o sistema interamericano. Pense nele como se fosse uma grande rede de proteção, sabe? Uma estrutura que foi criada especificamente para garantir os direitos humanos em todo o nosso continente, nas Américas. É ele que define as regras do jogo. Certo, mas e aí? Como essa proteção toda acontece na prática? Porque não adianta só ter a ideia no papel, né? É preciso um mecanismo real que funcione para garantir que esses direitos sejam respeitados. Vamos entender que mecanismo é esse. A resposta para essa pergunta está no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, ou pela sigla CIDH. E o coração desse sistema todo, o documento mais importante, é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Com certeza você já ouviu falar nela pelo seu outro nome, Pacto de São José da Costa Rica. Ele é a base de tudo que a gente vai conversar. E aqui vai uma informação que é super importante anotada, aquelas que caem em prova. O Brasil faz parte de tudo isso. Lá em 1992, por meio de um decreto, o nosso país oficializou essa convenção. Na prática, isso quer dizer que todas as regras do Pacto de São José valem aqui, em todo o território brasileiro. Ok, então o pacto é válido no Brasil. Mas o que exatamente ele garante? Quais são os direitos que ele protege? Vamos olhar agora bem de perto para esses direitos essenciais. A convenção começa com o básico, com a base de tudo. Primeiro, ela garante o direito à vida, e essa proteção começa desde a concepção. Garante também o direito à integridade pessoal, que é basicamente o respeito ao nosso corpo, à nossa mente. E um ponto fundamental, a proibição absoluta da tortura ou de qualquer outro tratamento que seja cruel ou desumano. E a lista continua. Temos o direito à liberdade e à segurança, que nos protege de prisões ilegais, por exemplo. O reconhecimento da personalidade jurídica, que é a ideia de que todo mundo existe perante a lei. E um princípio que adora aparecer em prova, o da intranscendência da pena. O que isso significa? Que a pena não pode passar da pessoa do condenado. A punição é só para quem cometeu o crime e não pode afetar a família. A gente sabe que ter direitos escritos num papel não é o suficiente. Então, quem é que fiscaliza se tudo isso está sendo cumprido? O sistema tem dois guardiões principais, dois órgãos que garantem que a convenção seja respeitada. Entender a diferença entre os dois é bem simples, mas é crucial. Pensa na comissão, a CIDH, como a porta de entrada do sistema. É ela que promove os direitos, que investiga e recebe as denúncias. Já a Corte IDH, funciona como um tribunal mesmo, um tribunal internacional. Ela vai julgar os casos mais graves e interpretar a convenção. As decisões da Corte são definitivas. Então, uma promove e a outra julga. Agora, vamos voltar o nosso foco aqui para o Brasil. Como é que esses tratados internacionais de direitos humanos se encaixam na nossa pirâmide de leis? Qual é o peso que eles têm por aqui? E aqui está o pulo do gato para a sua prova. Muita atenção. Um tratado de direitos humanos pode ter o mesmo valor de uma emenda à Constituição. Ou seja, o nível mais alto que uma lei pode ter. Mas para isso acontecer, o processo é bem rigoroso. Ele precisa ser aprovado em cada casa do Congresso, na Câmara e no Senado, em 2 turnos de votação e com o voto favorável de, no mínimo, 3/5 dos parlamentares. E para tudo isso não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo prático que todo mundo conhece. A Lei Maria da Penha é um caso perfeito de como esses princípios internacionais de direitos humanos foram aplicados e transformados em uma lei específica aqui no Brasil. Olha só o ponto central da lei. Ela diz com todas as letras que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma forma de violação dos direitos humanos. Essa definição muda tudo. Ela tira o problema do âmbito privado, daquela ideia de briga de marido e mulher, e transforma em uma questão pública, uma responsabilidade do Estado. E a lei não para por aí. Ela cria toda uma política pública. Ela obriga que União, Estados e municípios trabalhem juntos. Exige que diferentes áreas, como saúde, segurança e assistência social, conversem entre si. E um detalhe que é muito importante e sempre cobrado em provas, a lei não recomenda a mediação entre a vítima e o agressor, justamente para garantir a proteção total da mulher.
E com isso, a gente fecha esse resumo sobre direitos humanos. Eu espero que esses pontos ajudem a organizar melhor os seus estudos. Para continuar recebendo materiais como este, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no @focado em prefeitura. Bons estudos e até a próxima!